O mítico guitarrista Robert Johnson faleceu em 1938, em circunstâncias que até hoje não estão muito claras. Johnson era cercado de lendas, e uma das inúmeras lendas que o cercavam é de que ele às vezes tocava de costas para o público para que as pessoas não conseguissem ver a forma criativa com que ele tocava e, portanto, não roubassem as suas técnicas. Em 2020, o guitarrista brasileiro Kiko Loureiro lançou o álbum Open Source. Apesar de ser um álbum muito bem recebido pela crítica especializada, o disco chamou mais atenção por outra das suas características. O autor liberou para download as gravações de cada instrumento separadamente, para que o público possa recortar, editar, remixar, recriar a seu gosto, ou mesmo criar músicas novas a partir desses instrumentos. Essa estratégia não é exatamente muito inovadora. 20 anos antes, Tom Zé já tinha feito algo parecido com seu álbum Jogos de Armar, que não só vinha com CD bônus, trazendo as faixas isoladas dos instrumentos, mas o encarte tinha até versos e pedaços de letras que não tinham sido usados nas gravações. Ele estava dando às peças os elementos para que as pessoas criassem. O significado de criar e de criatividade tem se transformado nas últimas décadas. Claro, o conceito continua se referindo à capacidade de você fazer uma coisa nova que tem valor, mas o que vem sendo aceito como uma obra de arte criativa é um campo que parece se abrir cada vez mais. Veja, na Europa medieval, era comum que compositores não assinassem as suas composições. Era muito difundida a ideia de que quem criava música, na verdade, era Deus. E o compositor ou compositora só recebia essa inspiração divina e passava para o papel. Assinar a composição, dizer que ela é sua, seria como roubar uma obra de Deus. Séculos depois, no coração do barroco, Johann Sebastian Bach iniciava cada página das suas composições pedindo inspiração para Deus e terminava no pé da página agradecendo a divindade pela inspiração trazida. Isso não acontecia em todas as suas composições, mas em grande parte. Ele escrevia as iniciais SDG, Soli Deo Gloria, toda glória a Deus. Ao longo do século XIX, na Europa e nas suas colônias, ou seja, na maior parte do mundo, as formas de pensar do romantismo ganhavam popularidade. Se difundia cada vez mais a ideia do gênio romântico, de que a originalidade, a criatividade de uma obra era fruto do espírito visionário de poucas pessoas iluminadas, os gênios. E se essa palavra é igual à palavra que você usa para se referir ao gênio do Aladim, não é por acaso. O termo gênio vem daí mesmo, de criaturas sobrenaturais e poderosas, capazes de fazer coisas milagrosas. Tem uma plataforma, que eu não vou dizer o nome porque eles não estão me patrocinando, que oferece cursos online de ponta com algumas das figuras da maior notoriedade em cada área. E para fazer o curso sobre autoexpressão e autenticidade, eles convidaram RuPaul Charles. Caso você não conheça RuPaul, ele é um dos grandes nomes do entretenimento de hoje. Ele é uma drag queen que comanda o Drag Race, uma franquia de várias séries que fazem muito sucesso, tem níveis de audiência altíssimos, um séquito de seguidores online gigantesco e que já ganhou inúmeros prêmios. Além de apresentar programa de TV, RuPaul já fez trabalhos como modelo para grandes marcas, fez trabalhos de comédia, tem suas músicas nas paradas de sucesso desde os anos 90, escreveu livro, fez um bocado de coisa. Bom, nas suas aulas, quando ele está falando sobre criatividade, ele busca de uma maneira mais contemporânea elementos dessas ideias de criatividade da Europa medieval e do romantismo.
Ele não menciona isso, e quem não conhece essas ideias ou não presta atenção nos detalhes pode nem perceber, mas elas estão presentes ali. Então ele transforma essas ideias para que elas se encaixem melhor nos conceitos que a gente tem hoje em dia. Ao invés de dizer que ele está simplesmente canalizando as ideias de Deus, ele vai dizer que as ideias estão na natureza, na cultura e que através da meditação ele canaliza essas ideias. Mas ao mesmo tempo, ele fala que a criatividade também é uma expressão da individualidade de um ser muito iluminado. Mas, ao contrário dos românticos, ele não diz que são poucos e raros seres iluminados. Ele diz que nós somos todos feitos de estrelas, então que todos têm essa luz dentro de si e que precisa encontrar jeitos, formas, métodos de deixar essa luz brilhar. Ele fala essas coisas quando ele está ponderando sobre a criação de uma forma mais abstrata, fazendo platitudes a respeito dessas ideias. Mas quando ele sai desse discurso mais motivacional e passa a falar de como realmente é o processo de criação, a forma com que ele cria e a forma com que ele aconselha as queens que participam do seu programa é diferente. Ele passa a tratar a criatividade como uma habilidade que pode ser desenvolvida através de um processo mais longo e sofisticado e trabalhoso de fazer com que esse brilho apareça. Ele diz, e mais do que dizer, ele demonstra que a criatividade é algo mais parecido com fazer compras. Você não precisa criar tudo do zero, mas você faz escolhas, combina elementos que já existem de uma forma única e coloca muito trabalho nisso para criar algo novo, algo que é seu. E faz muito sentido que uma drag queen entenda dessa maneira como funcionam os processos criativos. Veja, uma drag desenvolve um estilo de maquiagem escolhendo entre dezenas de produtos e dezenas de formas de usar esses produtos. Ela escolhe e modela a sua peruca, os seus acessórios, as suas roupas, os seus calçados, a forma de falar, andar, posar, dançar, dublar. E mesmo que nenhuma dessas coisas especificamente seja uma exclusividade sua, muitas vezes o resultado final é algo único e cheio de personalidade. Mas será que as outras formas de arte são muito diferentes disso? A rigor, não são. Se você vai fazer uma pintura, dificilmente você vai fazer a tinta, fazer os pincéis, fazer a tela. Dificilmente foi você que criou as técnicas de representação. Dificilmente foi você que criou o objeto que está sendo pintado. Quando Kiko Loureiro e Robert Johnson criaram as suas gravações, eles não inventaram a guitarra, não inventaram o gravador, não inventaram as escalas e os tempos, não inventaram os acordes e as notas. No entanto, seus trabalhos são mais ou menos criativos, dependendo das formas como eles trabalham para combinar todos esses elementos e criar coisas novas. Então, por mais que a criação artística tenha personalidade, ela depende de outras técnicas, objetos e obras de arte que já foram criadas por outras pessoas. Nas suas aulas, Ru fala sobre o que ele chama de faróis da alma, de como outras pessoas, geralmente artistas, mas não necessariamente, podem nos iluminar, nos inspirar, servir de fonte, de referência para nossa arte e para a vida. E durante esse trecho, quem foi a pessoa de quem ele mais falou? Foi do David Bowie. Se hoje em dia buscar inspiração em outros artistas, recriar suas ideias ou suas estéticas, são formas aceitas e populares de se criar obras de arte originais, um pouco disso a gente deve ao David Bowie. Aliás, esse é um dos vários motivos que fazem com que a admiração pela arte de Bowie siga crescendo mesmo depois da sua morte. Em sua longa e diversa carreira, Bowie foi um artista que se destacou por ser capaz de combinar diversas influências e referências, de se transformar, recriar, reinventar, mimetizando elementos novos e criando estéticas únicas. Ao longo dos muitos anos em que ele teve sob os holofotes, Bowie passou por uma incontável profusão de influências que sempre se atualizavam. Mesmo depois de velho e calejado, de ter décadas de experiência,
Ele continuava aprendendo com o que os novos artistas estavam fazendo e também desenterrando influências de pessoas que já morreram há séculos. Entretanto, algumas poucas figuras aparecem e reaparecem diversas vezes ao longo da sua carreira. Algumas influências, poucas, constituem os faróis, a espinha dorsal da vida artística do Bowie, e uma delas é Nietzsche. Pode parecer estranho um filósofo ser uma das grandes influências de um músico. Aí você pode dizer, mas o Nietzsche também era músico. Certo, mas não foi a música do Nietzsche que influenciou Bowie, foi a sua escrita. Quando a gente pensa na criatividade contemporânea, a camada mais óbvia de influência para um músico seria imitar o estilo de outro músico. Ritmos, timbres, arranjos, harmonias, talvez a forma de cantar, mas nem toda influência é tão óbvia. Brasil, 1968. A tropicalista Gal Costa roubou os holofotes cantando Divino Maravilhoso. O seu canto era agressivo, ela gritava, rasgava a voz. A banda que a acompanhava era eletrificada, tinha guitarras distorcidas e era o que havia de mais barulhento na música popular do Brasil. A letra também era agressiva. Atenção para o sangue sobre o chão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Até mesmo seu visual era contestador. Roupas coloridas, berrantes, cabelo black power, acessórios extravagantes. E qual era a sua maior influência? Maior de todas? João Gilberto. João Gilberto? Aquele João Gilberto que cantava sussurrado, que fazia um ritmo delicado, cheio de nuances no violão. Aquele João Gilberto com um visual clean, elegante, sem exageros, cantando baixinho. Ele mesmo. Pode parecer que a Gal Costa, nesse momento, fosse o oposto extremo do João Gilberto. Mas acontece que quando o João Gilberto estava na gênese da bossa nova, o que ele fazia era algo inovador. Ele usava influências estrangeiras do jazz, da música erudita, para polir a sua raiz de samba, sem ser imitador dos gringos, mas usando a arte deles como uma referência para a evolução da música brasileira. Ele usava as tecnologias que estavam se popularizando, como o microfone dinâmico, para cantar de formas que antes seriam inaudíveis. Imagina cantar baixinho, suave e sussurrando, acompanhado de uma orquestra de 40 e tantos músicos, antes da popularização do microfone. Ninguém ia conseguir ouvir nada. Aí surgiram milhares de imitações do João Gilberto, no Brasil e no exterior. E apesar de fazerem tudo de uma forma muito parecida com o que ele fazia, essas pessoas faziam algo essencialmente diferente. Enquanto João inovava, essas pessoas imitavam. Passados os anos, Gal e os demais tropicalistas fizeram algo que também era inovador. Usavam influências estrangeiras do rock, da música pop, do soul, para polir as suas raízes musicais artísticas, sem imitar os gringos, mas usando a sua arte como referência para a evolução da música brasileira. Usavam tecnologias que se popularizavam, como a distorção de guitarras, para criar uma explosão de som que antes seria impossível. E Gal Costa, gritando em frente a essas guitarras, era iluminada por João Gilberto. Sem mais imitar sua música, mas dando continuidade aos seus conceitos. E foi assim que Nietzsche foi um farol para Bowie. Nietzsche é facilmente um dos filósofos mais conhecidos do mundo hoje e certamente um dos mais incompreendidos também. Isso acontece por inúmeros motivos,
mas um deles é que, além de ser um filósofo com muito estudo e muita bagagem acadêmica, ele era também um artista. Claro, ele era músico e ele tinha na arte alguns dos seus temas mais importantes, mas muitos dos escritos de Nietzsche também tinham pretensões que não eram somente filosóficas, mas também literárias. Ele nem sempre expunha suas ideias da forma mais lógica e metódica. Nas suas letras, Bowie também evitava expor ideias com clareza, e isso torna particularmente difícil mapear quais são as exatas influências de cada uma das suas canções. Apesar disso, alguns casos são muito claros, e desde 1970 a influência de Nietzsche é um desses casos. É nesse ano que Bowie lança o disco The Man Who Sold the World. Pela primeira vez em sua carreira, o álbum ganhou elogios da crítica, e hoje ele é retratado em várias biografias como a primeira grande guinada da discografia do David Bowie. A obra abre com uma música épica de 8 minutos, The Width of a Circle, em que, passando por diversas mudanças de andamento, de harmonia e de melodia, Bowie acena não somente para uma, mas para duas ideias famosas discutidas por Nietzsche. Já na primeira estrofe, ele acena para uma passagem famosa do livro Para Além do Bem e do Mal. Aquele que luta contra monstros deve ser cuidadoso para não se tornar também um monstro. E se você olhar por tempo suficiente para o abismo também vai olhar para dentro de você. Então eu encontrei com um monstro que estava dormindo em uma árvore. Eu olhei e franzi a testa, e o monstro era eu. Em inglês, os versos de Bowie até rimam com os de Nietzsche, mas, para muito além disso, os versos narram um encontro consigo mesmo, mas esse outro eu que ele encontra é, ao mesmo tempo, um monstro, um deus e um demônio. Nesses encontros, ao longo de toda a estrutura da música, Bowie faz referência a um dos trechos mais mal interpretados da obra de Nietzsche, o eterno retorno ou eterna recorrência, dependendo da tradução. É comum que pessoas que não leram o original interpretem esse termo como a descrição de um ideal metafísico, de que a história se repete ou de que existe um espírito, uma força cósmica ou uma energia que faz com que o tempo dê voltas. No entanto, não é sobre isso que Nietzsche fala. O conceito, apresentado no livro A Gaia Ciência, não é uma proposta de lei universal, mas uma questão filosófica hipotética. E se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: esta vida, como você está vivendo e já viveu, você terá que viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida terão de lhe suceder novamente. Tudo na mesma sequência e ordem. E assim também esta aranha e esse luar entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente, e você com ela, partícula de poeira. Existem inúmeras correntes religiosas e filosóficas que propõem a ideia de uma circularidade do tempo. Fosse essa a proposta do Nietzsche, ele não estaria trazendo nada de muito novo. Ao invés disso, esse encontro com um demônio serve como um teste para que a pessoa que lê questione. Como se sentiria encarando a ideia de viver a sua vida outra vez? Você sentiria felicidade e orgulho ou tristeza e desespero? Se as suas ações fossem reverberar eternamente, como você agiria? Você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou um instante intenso no qual lhe responderia: você é um deus e eu jamais ouvi coisa tão divina? Se esse pensamento tomasse conta de você tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria talvez. A questão em tudo e em cada coisa, você quer isso mais uma vez e por incontáveis vezes, pesaria sobre seus atos como o maior dos pesos.
o quanto você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida para não desejar nada além dessa última, eterna confirmação e chancela. No fim da canção, o eu lírico de Bowie se encontra com uma serpente. Esse animal está presente em inúmeros mitos de criação, inclusive no imaginário cristão. Mas, ao ser confrontado com a serpente, ele faz sexo com ela e alucina com seu veneno e pede que ela faça outra vez, e termina dizendo que está esperando por você que está ouvindo. A cobra e eu, doidos de veneno. E eu disse, faça outra vez, dê meia volta, volte. Isso responde à pergunta do demônio que Nietzsche imaginou. Sim, ao se encontrar consigo mesmo, ele faria tudo outra vez, dizendo, você é um deus e jamais ouvi coisa tão divina. Ao invés de temer a serpente, ele vê prazer em juntar-se a ela e repete o do it again, diversas vezes, e termina a música quebrando a quarta parede e falando com o ouvinte, dizendo que está à espera de que você faça o mesmo. Essa resposta de Bowie é essencialmente nietzschiana. Em Assim Falava Zaratustra, a serpente é um dos símbolos mais importantes presente ao longo do texto. O livro se inspira nas inscrições de religiões antigas, sobretudo as bíblicas, e tem na figura da serpente um símbolo de sabedoria. É uma referência ao Gênesis, em que a serpente faz com que Adão e Eva comam o fruto da árvore da sabedoria, o que lhes custa a expulsão do paraíso. Mas Nietzsche não tem medo da sabedoria. Assim como o eu lírico de Bowie, Zaratustra não teme a serpente. O teu caminho é curto, disse tristemente a víbora. O meu veneno mata. Zaratustra pôs-se a rir. Quando foi que o veneno de uma serpente matou um dragão? Além de não temer a serpente, Zaratustra, o super-homem ou além-homem de Nietzsche, também parece com o eu lírico de Bowie por outros motivos importantes. Bowie imita o personagem de Nietzsche ao olhar para a pessoa que lê e dizer que está esperando por você. Zaratustra diz, eu preciso de companheiros, mas vivos, e não de companheiros mortos e cadáveres que eu levo para onde eu quero. Zaratustra não deve ser pastor e cão de um rebanho. Para apartar muitos do rebanho, foi para isso que eu vim. O povo e o rebanho irritam-se comigo. Aquele que cria procura companheiros, não procura cadáveres, rebanhos nem crentes. Procura colaboradores que inscrevam valores novos ou tábuas novas. Veja, todas essas conexões que eu estou mencionando estão em apenas uma música do Bowie. Mas no mesmo disco tem outras músicas recheadas de referências a Nietzsche, como The Superman e Black Country Rock, e talvez até a música título. Da mesma forma, as figuras nietzschianas vão ilustrar inúmeros outros momentos da sua carreira. No ano seguinte, em Oh You Pretty Things, em 72 no Ziggy Stardust, em 76 em Station to Station e por aí vai. Décadas depois, em 2002, Bowie estava prestes a encerrar sua carreira. No álbum Heathen, lançado nesse ano, o encarte traz fotos de A Gaia Ciência, do Nietzsche. Lembra? Aquele livro em que ele fala sobre o eterno retorno. Aí, em 2003, Bowie encerra os trabalhos para voltar de surpresa 10 anos depois, sem avisar ninguém, com o álbum The Next Day. A letra da canção que dá título ao disco é enigmática. As estrofes passeiam por várias referências a símbolos religiosos e mitológicos, mas o refrão, o coração da música que bate e se repete várias vezes, diz: aqui estou, não exatamente morto, meu corpo deixado para apodrecer numa árvore oca. Seus galhos jogam sombras na forca para mim, e no dia seguinte, e no seguinte, e no outro. É curioso que ele fale tão especificamente de um corpo que foi deixado para apodrecer em uma árvore oca, em meio a um monte de referências religiosas. Lembra do trecho de Assim Falava Zaratustra, que eu citei antes, em que ele fala: aquele que cria procura companheiros, não procura cadáveres, nem rebanhos, nem crentes, procura colaboradores que inscrevam valores novos ou tábuas novas?
Pois bem, Zaratustra fala isso enquanto deixa um corpo para apodrecer numa árvore oca. Aqui, Bowie parece estar contando a mesma história do ponto de vista do cadáver que é abandonado por Zaratustra, que não estava de fato morto. Ou talvez esteja morto, vendo sua vida acontecer de novo e de novo. No álbum seguinte, Black Star, que é o último do Bowie, a morte é o tema central. Não a morte de um personagem fictício, nem o conceito abstrato de morte, nem a morte como metáfora. A morte do próprio Bowie. Ele fez Black Star acometido de um câncer fulminante. O disco traça o ponto final do seu legado e da sua criação. Como sempre fez, ele costura de maneira única referências e influências, e Nietzsche está novamente ali. Eu vejo bem, tão ampla, tão sincera dor. Eu quero águias nos meus devaneios, diamantes nos meus olhos. Eu sou uma estrela negra, eu sou uma estrela negra. Algo aconteceu no dia em que ele morreu. O espírito subiu 1 metro e então pôs-se de lado. Outra pessoa tomou seu lugar e gritou com bravura: Eu sou uma estrela negra. Eu sou uma estrela das estrelas. Eu sou uma estrela negra. Tanto a águia quanto o diamante são figuras importantes em Zaratustra. A águia é um dos animais que anda ao lado de Zaratustra. Ela voa alto e é livre. Já o diamante, em certa passagem, conversa com o carvão. Os dois são quimicamente parecidos, são feitos do mesmo material, mas o diamante endureceu com a pressão, com o passar do tempo, e deixou de ser um carvão ordinário para se tornar mais brilhante e mais forte do que o metal. Ser como esse diamante é tornar-se mais forte com todas as durezas da vida e com o passar do tempo. É encarar tudo, inclusive a própria mortalidade, com o amor e a clareza de estar olhando para as coisas como elas são. É o que se chama amor fati. É quando questionado pelo demônio que pede para imaginarmos viver a própria vida infinitas vezes, responder: sim, eu viveria minha vida infinitas vezes, com amor pelo destino que eu tomei. É, no momento de maior escuridão, ter o seu caminho iluminado pelos faróis da alma ou pelas estrelas negras e criar, juntar as influências, as referências, os materiais e criar arte, criar o mundo, criar sua própria vida e celebrar e aceitar a própria vida, sem precisar recorrer ao além, à metafísica. Não, amar a vida como é capaz de criá-la, entendendo inclusive a sua finitude. Em 1954, Frida Kahlo pinta seu último quadro. Doente, acamada e à beira da morte, ela pinta esse quadro que diz: Viva la vida! As últimas palavras que escreve no seu diário são: Eu espero que a partida seja alegre e eu espero nunca mais voltar. Eu não sei quanto a você, mas eu consigo imaginar Frida, Nietzsche e Bowie aceitando o fim, mas afirmando a vida e sorrindo caso precisassem viver a sua vida outra vez.